sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muitos prós, que tem muitos contras, mas acima de tudo isso tem muita polêmica, porque tem gente que bate, tem gente que ama, tem gente que defende, e nós vamos falar um pouquinho sobre day trade. E para isso, eu convidei uma pessoa que está inserida no mundo do day trade, mas que trabalha com muita transparência e sinceridade. Então, Frade, seja muito bem-vindo ao Sardinhas no Caribe. Bea, muito obrigado aí pela apresentação, muito obrigado pelo convite para participar, bom demais. E vamos falar do jeito que a gente gosta de falar, que é do jeito relaxado, do jeito sem obrigação, né? Bem com o tipo de fala que o pessoal gosta mesmo, entende fácil, né? Boa, é isso aí, Frade. Eu acho que muita gente às vezes olha o day trade como sendo uma solução ou uma alternativa. Tem muita gente que olha torcendo o nariz. Eu acho que a gente vai poder trazer vários aspectos diferentes sobre essa modalidade, que para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu também passei por ela. O Frade, ele com certeza se deu muito melhor do que eu e ele continua nela, então nós vamos poder fazer alguns contrapontos aqui. Mas antes, Frade, eu quero pedir para que você se apresente para a galera. Se alguém, por alguma razão, ainda não te conhece, ou não te acompanha, já diz aí, o que faz o Fred, além de estar relaxando nesse momento em Búzios? Bom, não estamos relaxando, né? Estamos trabalhando, tem mais live para fazer. Eu já fiz live hoje, enfim, live para todo quanto é lado. Mas, gente, bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Fradinho, eu sou analista técnico da Clear Corretora. E eu já começo falando o que um analista técnico faz, né? Muita gente não sabe. A gente olha o gráfico, né? O gráfico passado da cotação dos ativos, e a gente, pelo aquele comportamento que ocorreu no gráfico, a gente tenta antecipar, identificar padrões que acontecem ali que tendem a dar o resultado X, né? E a gente tenta antecipar esses movimentos e assim tirar dinheiro do mercado. É mais ou menos isso que a gente faz. A gente analisa vários tipos de ativos diferentes. Pode ser índice, pode ser dólar, mercado futuro, podem ser ações, podem ser criptomoedas, pode ser tudo que você quiser, desde que seja algum ativo que possa ser, a negociação possa ser pautada ao longo do tempo e a gente possa estudar esse comportamento. Boa. E você está há quanto tempo no mercado, Frade? E o porquê você acabou olhando pro day trade? E também já me conta se você acabou olhando um pouquinho para as outras modalidades, se você tem alguém participando aí. Um dos, Ô, né, Frade? Zazaca, um, dois. Os outros dois estão presos lá que eles não sabem se comportar. Essa aqui se comporta direitinho, mas hoje não sei quem quer falar também. Tá suave, tá suave. Mas vamos lá, Frade. Seguindo, me conta o porquê que você olhou para esse mercado de day trade, se você olha um pouquinho para as outras modalidades de investimentos, né? Se você tem uma carteira além do day trade, e também quando você começou, né? Para a galera se ambientar antes da gente partir para nossa pauta. Beleza, bem, então eu vou começar lá do início mesmo, tá? A gente tem meia hora aí, vou ter que falar rápido que nem narrador de jockey, né? Não, Bom, vamos lá. relaxa, dá tempo, vamos lá. Galera, é o seguinte, né? O meu início, eu nunca fui aquela pessoa que não preciso entrar no mercado financeiro, porque quando você entra na faculdade, né, faz economia, administração, ciências contábeis, alguma coisa relacionada a isso, a maioria das pessoas não, quero mercado financeiro, eu sou tarado pro mercado financeiro. Não, nunca tive isso. O que eu tinha de pensamento era o seguinte, eu via que a minha família tinha uma situação econômica boa, mas uma situação financeira ruim. Para quem não sabe qual é a diferença disso, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da minha família, né? Meu avô é português, aquele negócio todo, tudo quadradão, né? Imóvel, né? O investimento dele, único exclusivamente, eram imóveis. Só que isso não é líquido, né? Ele não tem uma liquidez com esse dinheiro, ele não pode pegar esse dinheiro a hora que ele quiser. Tem alguns outros pontos que a rentabilidade também, né? Por ser um investimento de baixo risco, né? A rentabilidade também não é tão interessante assim. E no mês a mês, aí vamos entrar na situação financeira, né? No mês a mês, eu via que, poxa, eu falava, cara, não é possível que o meu avô com esse patrimônio X, ele vive mal, ele não consegue fazer coisas básicas que ele gostaria de fazer, né? E a minha mãe também, nesse caminho e tudo mais, e eu falava, cara, eu tenho que racionalizar esse dinheiro e dar uma qualidade de vida melhor para eles, né? E aí, na faculdade, minha mãe sempre me impressionou, tem que estagiar, tem que trabalhar, me ajuda, etc e tal. E aí eu comecei a distribuir currículo para tudo quanto é lugar. E tudo mesmo, assim, Shell, GlaxoSmithKline,
pô, Raizen, a Ágora, corretora, assim, tudo que você possa imaginar mesmo, Souza Cruz, enfim. E aí acabou que a Ágora me chamou, né, uma corretora também mais antiga, mais tradicional, uma grande corretora, e aí me chamou para trabalhar lá, e aí eu falei, cara, beleza, vambora. E aí fiz o processo seletivo, nem acreditei, porque enquanto meus amigos todos sonhavam em ir pro mercado financeiro e eu não fazia essa questão, né, acabou que comigo aconteceu, eu falei, caraca, que beleza, então eu vou lá, né, se todo mundo quer e aconteceu para mim, então vambora ver o que é isso. Cara, primeiro dia lá, sabe, assim, Bia, você vai saber também, você vai compartilhar da minha ideia, porque você também passou por isso. Cara, quando eu entrei e vi a mesa de operações bombando lá, aqueles computadores enormes, aquelas telas, os caras no telefone gritando lá, eu falei, caraca, meu irmão, que ambiente maneiro, né? E aí eu entrei lá Tipo, na área de. tudo aquilo que a gente viu em filme, Porra, eu de tô vendo, filme. tipo, meio que aqui, né? Exatamente, exatamente. Não, e tem um charme, tem um glamour esse negócio que é inexplicável, né? E aí eu falei, cara, amei esse negócio. E aí eu comecei assim, isso aqui é muita informação. No início, quando você não sabe de nada, você fica totalmente perdido e fala, cara, como é que eu nunca vou entender isso aqui? Não faz sentido nenhum. Como é que eu vou saber um dia sobre isso? E dá para fazer, tá? Eu falo, eu sou a prova viva de que dá para você aprender. Por quê? Eu não tinha nenhum familiar no mercado financeiro, né? Eu não entrei pela janela de forma alguma. Eu entrei como um cara normal, que não sabia nada de mercado, e aprendi tudo na raça, na porrada, né? Trabalhando ali no dia a dia. E eu entrei na área de atendimento, né? Estagiário, não era novinho, tinha 19 anos, então já tem 6 anos de mercado já. Eu tô Ai, com vinte e Fred, seis hoje. você continua novinho. Você sequer deve ter É, sido vacinado ainda, Fred, pelo amor de foi Deus. por causa da asma, foi por causa da asma. Ah, tá, não, tudo bem, mas pela idade você tá de sacanagem, né? Mas Pela segue idade. aí, Fred. Você vê que day trade, né, é cansativo, né? Rodei com o pneu murcho. Bom, vamos lá, pessoal. E aí, cara, o meu chefe da área ali começou a vendo os gráficos, né? E eu atendia a clientela lá, falava de renda fixa, falava de renda variável, resolver problemas de cadastro, conta, etc e tal. E aí ele começou a ver uns gráficozinhos e tal lá, e é um cara que, pô, eu tenho afinidade pra caramba até hoje. E aí eu falei, cara, me ensina essa parada aí, cara. E meu xará, inclusive, Felipe também. E aí ele falou: não, também tô aprendendo, vamos aprender junto. E aí cara, eu comecei a ficar apaixonado pelo gráfico. Falei, cara, eu consigo estudar, tem vários indicadores, várias ferramentas que me mostram o que vai acontecer e de fato acontece. E eu sei disso antes de todo mundo. Eu falei, cara, é mágico. É perfeito isso. Dá pra ficar rico fazendo isso, né? Aí você começa a fazer a conta, né? É aquela famosa conta, né, Bia? Pô, se eu ganhei R$ 100 num trade que durou 5 minutos, em 1 hora eu vou ganhar R$ 2.000. Aí você já começa a fazer aquelas contas e, resumo, em uma Em um semana você tá mês, milionário, né? em um mês você tem o PIB do Brasil, né, Fred? É Exato, isso. exato. Aí depois vai tropeçando e vai vendo que não é bem assim, que deu, enfim, né? E aí, cara, eu comecei a ver gráfico e desde que eu comecei a ver, desde o primeiro dia, eu sempre deixei o gráfico aberto numa outra aba, numa outra janela, nunca mais parei de ver. Eu achei fantástico isso. E a gente começou a apostar, eu e ele, sobre operações, né? E quem ganhava mais, quem acertava mais, etc e tal. E aí, cara, acabou virando uma brincadeira, acabou que eu só via isso o dia inteiro. Eu tava cagando pra minha função mesmo lá na corretora, e eu queria focar em gráfico, eu queria ir pra área de gráfico, eu queria ir pra análise técnica, etc e tal. Isso em ações ainda. Depois eu fui conhecer o mercado futuro, que é um mercado que é muito mais alavancado, que é o que eu faço, né? O day trade de mercado futuro, que é de índice e Uhum. de dólar majoritariamente. E aí, eu olhava o gráfico diário no início, né? O gráfico, cada candlezinho daqueles, cada barrinha daquelas, né? Era o intervalo de tempo de um dia. E depois eu fui começando a ver, pô, não, gráfico de 5 minutos, não, gráfico de 2 minutos, não, gráfico de 1 minuto. E aí eu fui começando a lapidar. O que eu acho muito importante, Bia, que a gente tinha comentado aqui anteriormente, para comentar no nosso podcast, é o seguinte: o day trade, nem todo mundo tem um perfil para day trade. Não adianta você forçar a barra. Tem gente que tem perfil para fazer patins, tem gente que joga bola, para pilotar, para fazer balé, para outras danças, enfim. Não adianta você ir contra a sua natureza, né? O day trade, eu acho ele muito, é a Fórmula 1 dos investimentos, né? Do meu ponto de vista, pelo menos. E se você sofre fazendo isso, se você não fica tranquilo, cara, você vai morrer e você vai quebrar. Porque o emocional vai entrar na operação, não vai deixar você seguir a sua estratégia. E, cara, assim, sem escolher sofrer, cara, é a pior coisa do mundo. Né? Então, Ô, assim, vai ter a tua Frade, praia.
Fala, Você Bia. sabe que esse ponto que você trouxe já nesse momento, ele é muito importante, porque você está conversando com uma pessoa que ela se descobriu no mercado financeiro. Eu, né? Eu fiz de tudo um pouco. Operei milho, café, dólar futuro, índice futuro, ações, curto, médio, longo prazo, e eu fui me encontrando no mercado. E apesar de eu gostar muito, por exemplo, do day trade, eu sentia que hora eu estava ganhando, hora eu estava perdendo, hora eu estava muito estressada, hora eu estava exausta e não estava conseguindo conciliar isso direito com as minhas tarefas do dia a dia. E aí eu pensei, cara, isso não tá saudável para mim. E aí eu acabei olhando para outras vertentes do mercado que eu já conhecia e entendi que talvez o meu perfil era para outra coisa. Porque realmente o day trade, nós temos que considerar que é justamente essa questão da Fórmula 1, porque é uma corrida muito mais rápida, é uma corrida que exige muito mais, exige atenção, exige dedicação, exige grana também, apesar de que muita gente que acha que com pouca grana vai conseguir vir aqui ganhar o PIB do Brasil, não é bem assim, né? Esses são alguns alertas que a gente faz, mas realmente eu acho que tem que ter esse perfil. E aí eu já te pergunto, Frade, tem algumas características que você percebe que são muito comuns com aquelas pessoas que dão certo no day trade? Tipo, meu, sei lá, perfil agressivo, uma pessoa extremamente disciplinada, alguma coisa nesse sentido? Com certeza absoluta. Bia, assim, é claro que a gente não pode generalizar, né? Mas se eu tivesse que resumir alguns perfis, algumas personas que costumam se dar bem com day trade, primeiro, militares. Né, pessoas que estão acostumadas à disciplina, a seguir regras. Meu irmão, você tem que sair daqui e andar até lá. Ah, mas tá chovendo. Sim. Dane-se. Você vai sair daqui e vai andar até lá. Ah, a operação tá indo contra. Segura, você não tem um stop, você não tem uma perda limitada? Deixa andar. Então são pessoas que têm aquele treinamento para razão. Né? Uhum. Atletas também costumam ter um alto índice de sucesso no day trade, por quê? São pessoas que também estão ali totalmente treinadas e conhecem o seu corpo muito, muito a fundo. Conhecem as suas capacidades, as suas características muito a fundo. Então, são duas personas que costumam transitar bem no mundo do day trade. E também tem aquela outra situação que cara, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso. Eu não tenho tempo para ver day trade. O tempo que eu tenho eu tenho meia hora, tenho uma hora por dia para ver. Cara, beleza, então pega essa meia hora, pega essa uma hora e foca só no day trade. Isso eu acho que é meio caminho andado. Tem muita gente que, pô, eu tenho um mercadinho aqui, eu tenho um restaurante, e aí de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui pra fazer um trade. Cara, não vai dar certo, cara. Não, desculpa. Dá ruim. Vai dar ruim. Eu sou o cara que eu prefiro jogar água no chopp do que ficar vendendo falsa ilusão. Que acontece Ou muito no nosso. tem muita gente que ficava, né, no trabalho. Você fica naquele famoso alt tab entre home broker e o que É, você tem que estar fazendo, passa o chefe alt tab e você volta pro que você cara, estava fazendo. E pra aí, day às vezes, trade. acontece alguma coisa ali no meio do caminho, sei lá, saiu notícia, saiu Banco Central, pula stop, pula um monte de coisa, e aí, tipo, você nem tá Pô, vendo porque você tá se dividindo com outras tarefas e às vezes pode dar muito bom, como pode dar muito ruim também, né, Frade? vocês mulheres têm uma capacidade muito melhor do que a nossa algumas coisas, inclusive em fazer várias funções ao mesmo tempo. Né? Vocês conseguem prestar atenção na conversa ali, comentar aqui, fazer um churrasco, tomar cerveja, dar um pitaco no outro assunto. Nós, homens, somos mais fracos em relação a isso, né? E eu falo sempre, né, cara? Você não busque ser o pato. Por que o pato? Porque o pato, ele nada, ele corre e ele voa. Ele não faz nada bem. Ele faz tudo e ruim. Né? Então, assim, cara, quer fazer day trade, cara? Foca aquele tempinho ali que seja meia hora por dia, mas, cara, foca e faz só isso. Não fica também no celular, né, batendo papo. Não, cara. Tá ali, é um trabalho. Por que eu acho que muita gente que quebra no day trade, né? Ah, só 1% ganha dinheiro do day trade. Brother, assim, eu prefiro ser uma pessoa e ganhar de 99 do que, pô, eu e mais 29 pessoas ganharmos de outras 70. A fatia do bolo que um único que ganha de 99 é muito maior. Então, assim, se todo Sim, mundo perde, tem alguma pessoa que tá ganhando muito dinheiro. E dá para fazer isso. Né? Até já sim. fazendo um jabá aqui pra live, né? Cara, galera, a Uhum. gente faz uma live todos os dias, né? De 9 até meio-dia e meio, no meu canal do YouTube, Frade Game, como vocês estão vendo aí também na descrição do vídeo. E aberta para todo mundo. É tudo ao vivo. É tudo ao vivado. Não tem nenhum segredo, não tem nada, nada. Vocês estão vendo a mesma tela que eu, vocês estão vendo a minha tela. Então, assim, quem tiver curiosidade, cara, passa lá, dá uma olhadinha, que a gente faz tudo ao vivo, né? Nada gravado, nada editado.
Ô, Fred, você sabe que hoje mesmo eu gravei um podcast, mas aí foi pro podcast da própria Clear, do Game Delas, e a gente conversou com uma ex-atleta. E a gente fez meio que essa analogia com a própria questão dos esportes, porque muita gente diz assim, cara, pouquíssimas pessoas se dão bem no day trade. E aí ela, como ex-atleta, ela tem ali o lugar de fala dela, ela diz assim, cara, pouquíssimas pessoas se dão bem no próprio esporte também. Às vezes a gente fala de 5% do day trade que vão acabar se dando bem, e quando você vai para o esporte, que você vira atleta profissional, pouquíssimos vão É virar menos ainda, um né? Messi, que agora foi para É. o PSG, ou um Sim. Neymar da vida, que vai receber o Messi, mas enfim, uma Marta. Então, pouquíssimas são as pessoas que conseguem também esse sucesso em algumas outras áreas, né? Só que, ainda assim, o que a gente viu em algumas pesquisas que saíram no ano retrasado, no ano passado, foram algumas pesquisas que realmente bateram muito na modalidade, né, Frade? Por que você acha que eles ressaltaram tanto essa questão dos contras? E você acha que tem algum ponto positivo nesse alerta que eles fizeram? Bom, excelente pergunta, excelente comentário, Bia. O que acontece é o seguinte, né? É uma modalidade muito mais nova, né? E tudo que é novo é mais disruptivo e aí causa mais aquele, né, alvoroço todo, etc e tal. Isso acho que é um dos pontos, né, de terem tanto focado no day trade. E o outro ponto, né, é porque infelizmente tem pessoas que não são analistas, que para você ser analista, né, você tem que ter um certificado CNPI, né, da APMEC, e só analistas credenciados à APMEC podem passar recomendações de operações. Hoje em dia, Uhum. qualquer um abre um canal no YouTube, qualquer um cria uma conta no Instagram, fulaninho trader. De fulaninho de trader não tem nada, de analista não tem nada, e começa a falar qualquer coisa sobre análise técnica, day trade em especial. E tem pessoas de má fé, evidentemente, que prometem, né, mundos e fundos, né, fazem aquelas falsas promessas, e é muito engraçado, porque essas pessoas evidentemente estão erradas, né? E aí por isso que muita gente cai na lábia delas, por dois motivos do meu ponto de vista. Um, que é ingenuidade. É você achar que realmente tudo que te falam é verdade. Você tem que desconfiar. Eu sou cara desconfiado pra caramba. De primeiro, eu sempre desconfio de tudo. Depois eu vou querer me interessar ali pra saber o que eu faço, né? Como é que anda aquele negócio ali. E outra coisa, ganância também, Bia. Porque tem muita gente que fala assim, porra, se eu posso ficar rico, né, em casa, cara, vou pedir demissão do meu trabalho, vou fazer isso, vou ficar na minha cama operando, né? Não, cara, se você decidir, né, ser trader, cara, é um trabalho. Você tem que ter rotina, tocar um alarme todo dia na mesma hora, vai tomar seu banho, se arruma para trabalhar, se isola na sua casa, pega uma área só para você. É um trabalho. Você tem que ter isso como um trabalho, não como um prazer, não como um hobby, né? E aí é muito ruim, porque tem pessoas que usam dessa má fé e pessoas que caem por ganância e por preguiça. Né? Então, assim, é complicado, tá? Em todas as áreas profissionais vão ter pilantras, vão ter safados, mas cabe a você, né, querer se conectar com profissionais qualificados e responsáveis, né? Então, acho que também Sim. tem muita culpa da pessoa, do aluno também. Sim, eu acho que existem algumas pessoas sérias e eu conheço algumas pessoas também de longa data que, inclusive, conseguiram se dar bem e se dão bem até hoje, operando esse mercado de curtíssimo prazo, e elas têm algumas orientações muito claras do que o que eles recomendam você fazer, o que eles recomendam você não fazer, que pode te atrapalhar ali no meio do caminho. E aí eu acho que o que acontece muitas vezes com os alunos ou com os novos entrantes do mercado é que eles meio que vão tentar ali se adaptar àquilo, mas de repente começam a adaptar demais e querer mudar um pouco as regras do jogo, e aí, no fim das contas, a duração deles, né, o tempo de vida no mercado acaba ficando muito curto, né? Eu acho que muita gente, antes de um ano, eu acho que acaba desistindo, 3 anos, então, nem se fala, né, Frade? Mas ainda assim, falando sobre isso, você acha que tem alguns pontos, já aproveitando que você começou com esses alertas, né, da galera não acreditar nessas promessas fáceis e tudo mais, tem alguma coisa que você acha que as pessoas elas não podem deixar de fazer caso elas almejem realmente olhar para o day trade como profissão, olhar isso a sério, entender que isso, cara, vai fazer parte da sua rotina e que você precisa estar olhando para isso tanto dentro como fora, porque às vezes o que você faz fora da sua rotina ali do day trade vai influenciar na sua rotina também, mas tem algumas coisas que você acha que as pessoas elas não podem deixar de fazer para se darem bem nesse mercado?
Bom, com certeza. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, né? Por que o day trade encanta muito também? Porque você pode fazer ele de qualquer lugar. Até antes da gente começar a nossa transmissão aqui, a gente estava falando, pô, hoje eu acordei no Rio, aí agora tô aqui na praia, e segunda-feira eu vou para São Paulo a trabalho, vou trabalhar de lá normalmente também. Então, semana passada eu estava viajando também, estava em outro lugar também, trabalhando, e isso fascina, né? Essa liberdade que essa profissão te oferece. E outra coisa também, é você não tem ninguém te vendo, você pode. Aquela pessoa, né, que é mais sensível, que é mais vaidosa, pode falar o que ela quiser pro resto do mundo, e o resto do mundo vai ter que acreditar, né? Ou então vai, enfim, não vai dar crédito, mas enfim. Então, é uma profissão que mexe muito com as sensações, né? O mercado Sim, te testa o tempo inteiro, o mercado ele vai falar: olha, a sua operação tá certa, mas olha só, eu que mando aqui, né? Não tem certeza de operação. Tudo bem que você pode ter analisado certo, mas eu vou tirar seu dinheiro. E aí, numa operação que estava tudo maravilhosamente bem, você fala, pô, acertei a leitura, você vai lá e bum, quebra a cara. Então, aí você fica frustrado. Aí na próxima operação você já entra frustrado, e aí quando você ganha um pouquinho, você já aceita sair com um pouquinho. Aí você já sai da sua regra. Então, é o tempo inteiro, né, um equilíbrio aí entre disciplina, a sua estratégia, e ter calma para deixar o jogo andar. Em relação ao seu comentário, Bia, de algumas coisas que você tem que fazer, do meu ponto de vista, não dá para fazer trade na sala de casa dando comida pro filho. Você tem que se isolar no ambiente, fica lá isolado, trancado, que é como eu faço minhas transmissões. Quando eu começo a fazer a live do YouTube, eu entro no quarto, tranco a porta e assim, não saio mais. Ou então, eu tô no meio da operação, falo, ó, do mercado, né? Zero as minhas operações todas, não deixo nada aberto. Vou lá pegar uma água. Não, vou lá dar uma levantada, que também é importante. Senão você vai dar aquele, né, overtraining, não, né? Overtrade, na sua cabeça, você vai sim, começar a ficar vidrado naquilo ali, enfim. Aí você vai ficar cansado, vai ficar mais suscetível a erros, enfim. Então, assim, se isolar, investir em material de qualidade. Não adianta você querer fazer também com Wi-Fi mequetrefe, sabe? Ah, com um pouco de dinheiro você consegue entrar no day trade? Consegue. Mas, cara, se, porra, bota, ó, vou até mostrar aqui como é que eu tô, ó. Aqui, ó. Tá no cabo. sim. Tá no cabo lá dentro. Comprei um Cabinho. cabo de 10 metros. Comprei um cabo de 10 metros e tá cabeado. Tô aqui, quietinho, trabalhando e etc e tal. Aí o cara quer pegar o note, aí vai ver um jogo de futebol com o note na mão, no meio da operação. Cara, não vai dar certo. Não vai dar Ô, certo. Tenha Frade, disciplina, você sabe que eu sabe? já passei um perrengue por causa disso? E porque o que que aconteceu? Uma vez deu um furacão aqui em Xanxerê, aqui perto de Chapecó, e caíram as torres, não tinha sinal de internet, não tinha luz, não tinha quase nada. E eu com operação aberta no dólar cheio. Que delícia, Frade! Mano, você não tem ideia que delícia que foi esse dia. E Cara, aí? no fim das contas, Celular? no fim das contas deu certo. Não tinha sinal. Eu não conseguia nem ligar para a corretora para ela me zerar na mesa. Meu E Jesus. aí, o que que eu tive que fazer? Na época eu operava pela XP, e aí eu fui no escritório do meu assessor, porque eles tinham lá um Fisicamente? telefone, eu fui lá, peguei o carro, e eu só pensando, no caminho inteiro que eu tava indo até lá no escritório do assessor, eu falei, meu Deus do céu, gente, o que Quanta eu vou coisa pode fazer? estar acontecendo? Tipo, como é que tá minha operação? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu cheguei lá, e eles estavam, por alguma razão, não sei se por algum outro telefone, que não era a mesma operadora que a minha, alguma coisa assim, conseguindo contato com a corretora. Então eu tive que ir lá para conseguir me Nossa. zerar. No fim das contas, deu tudo certo, mas cara, pensa num Porra, sufoco. não. Meu, e aí, tipo assim, depois disso, eu sei que não ia resolver, porque eu perdi sinal de internet, sinal de celular e tudo mais. Mas depois disso, comprei no break, sempre É, duas internets em casa, e isso a gente mantém até hoje, porque, cara, você tem que fazer live, tem que fazer um monte de coisa, você não pode ficar refém só de uma com internet, porque aí certeza. no fim das contas é ferramenta de trabalho. E aí eu falei, não, preciso estar bem preparada. Eu sei que, pô, um tornado, um negócio lá não é algo que acontece todo dia, mas às É. vezes queda de luz, queda de internet pode acontecer, eu preciso estar preparada para isso, né? Com certeza. E, assim, e vou além, tá, Bia? E duas corretoras também. Né? Sim, Se você opera pela Clear, tem uma conta na Rico, tem uma conta na XP. Por quê? Se der algum problema com uma garantia sua, com algum outro problema, etc., um profit caiu, etc e tal, cara, vai na outra corretora, opera contrário por lá. Tô comprado aqui, tô travado, não consigo sair fora. Vou vender aqui, desse outro lado. Que aí, se eu ganhar aqui, eu tô perdendo aqui, etc. Aí você se protege
dessa forma. Quando o problema for sanado lá, aí você zera as duas operações, uma de cada lado. Né? Então, assim, além de Sim. duas internets, eu também acho interessante. Aí você falou também, né, de cair a luz. Cai a luz, o desktop cai. Mas o notebook, se estiver carregado, você entra no notebook ali rapidinho, ele tem a bateria, você também zera. Então, celular. Então, assim, você tem que estar preparado. Não é moleza, não é fácil mesmo. Agora, Fred, como é que as pessoas fazem para se preparar, por exemplo, ou para aprender a ter disciplina e tá com o psicológico em dia? Porque eu vou dizer para você, Fred, eu acho que esses são os dois pontos que eu senti mais dificuldade quando eu fui para a modalidade. A disciplina eu consegui criar, mas muito porque eu passei a me tornar um pouco mais disciplinada fora do mercado, no sentido de, olha, eu tenho rotina para fazer meu exercício, eu tenho rotina, sei lá, para dar um talento na casa, para levar minha cachorra a passear, para estudar, para ler um livro, para alguma coisa assim. E essa disciplina fora acabou refletindo dentro. Então, isso me ajudou um pouco. Mas a parte psicológica é uma parte muito difícil, Fred, porque às vezes tem dias que você não tá bem, tem dias que você tá bem, tem às vezes dias que você tá bem demais e você tá eufórico e vai fazer cagada Sim. e lambança no mercado também. Como é que a gente trabalha esse tipo de coisa? Então, vamos lá. Você falou do emocional, e isso aí é metade do trade para mim. Metade é o técnico, saber o que você está fazendo e ter uma estratégia, e a outra metade é você seguir esse plano à risca, né? Bom, primeira coisa, né? A pessoa que está começando se encanta, e é normal, eu também me encantei e tudo mais. Pô, então vou pedir demissão e vou começar a fazer isso. Mas por quê? Por que você vai pedir demissão? Continua no seu trabalho, sabe? O seu trabalho ele vai te dar uma segurança emocional. Se você quebrar a cara no Uhum. trade, poxa, você tem aquela sua função, você vai receber seu salário, você vai continuar, né, com as suas contas pagas, etc e tal. Você começar no day trade, que já é uma modalidade extremamente explosiva, com a necessidade de pagar conta com esse dinheiro, assim, não vai dar certo. Me desculpa, não vai dar certo, tá? Pra ninguém. Isso eu sou Sim, assim, radical em falar, eu afirmo, não vai dar certo pra ninguém. Né? Claro que vai ter um cara, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. sim. E outra coisa, cara, muito, mas muito tempo de estudo. Se você pode testar sem botar dinheiro, por que você vai testar logo com a tua grana, cara? Que foi tão suada. E aí, beleza, tá, mas quanto tempo de teste, Frade? Pra mim, pelo menos, assim, é pelo menos 6 meses de teste, antes de você colocar um centavo no mercado. Beleza. Caraca! Eu acho, Bia. Se você não sabe Eu acho que nada. tem gente, eu acho que tem gente que nem faz isso, Fred. Bom, eu vou te dizer assim, ó, quando eu É, comecei não tinha simulador, não tinha plataforma com simulador e a sim. corretagem era cara pra cacete também. Mas assim, hoje você com essas ferramentas, eu acho que não tem o porquê você pular essa etapa, né, Fred? Não, exatamente. E assim, aí hoje mesmo, cara, hoje o mercado tava difícil pra caramba pro day trade, o índice, pô, totalmente encaixotado, rompendo falso pra cima, pra baixo, e pá, travadão, enfim. Hoje foi horrível o dia de trade. E aí o cara falou, pô, cara, tô há 2 semanas com você no simulador, tô arrebentando de ganhar dinheiro. Hoje que eu comecei, atingi minha meta loja, né, minha perda máxima do dia. Mas como é que o simulador ele vai te ajudar a dar tranquilidade? Primeiro, você vai falar, pô, essa estratégia é boa, eu sei operar desse jeito e assim funciona, e eu consigo tirar dinheiro do mercado dessa forma. Em segundo lugar, se você tiver uma taxa de acerto de 60%, parece que é ruim. Mas não. Se tem uma taxa de acerto de 60%, é muito bom. Por quê? Pelo gerenciamento de risco, quando você vai ganhar, você tem que ganhar mais do que o que você perde quando você aceita, quando a operação dá errado. Né? Então, quando você ganha, você tem que ganhar três caixinhas, e quando você perde, você tem que deixar só uma caixinha. Só É aí, se tipo você ganhar. assim, como se você fosse buscar 300, mas você aceita perder 100. Tipo isso. Exatamente. E aí é uma pedra, papel, tesoura, que é pedra, papel, e aí a outra pessoa é tesoura. Aí beleza, suas chances de acertar é muito maior, e enfim. E aí, por que eu tô falando isso? Né? Se fosse 50-50, no sentido de você acerta uma, erra uma, acerta uma, erra uma, você já ia tirar dinheiro do mercado. Porque numa que você acerta, você ganha 300, e depois você perde 100. Ganha 300 de novo, perde 100. Então, assim, você já vai ganhar dinheiro. Então, quando você faz, né, um bom gerenciamento de risco, né, de aceitar ganhar mais vezes, né, quando ganhar mais, do que o que você aceita quando perde. E você ainda ganha mais vezes que você perde, a conta fecha perfeitamente, tranquilamente. E aí, eu até dei esse exemplo hoje na live. Se a minha taxa de acerto é de 60%, né, então a cada 10 operações, 6 eu costumo acertar e 4 eu erro. Né? Isso, depois de 6 meses de teste, pessoal, você fez milhares de operações no day trade. Né? Uhum. É um conjunto universo enorme.
Então, assim, se você errar 3 operações seguidas, fica tranquilo. A tendência é de que as próximas 6 operações você acerte. Porque no longo prazo, né, o day trader ele investe no curto prazo, né, mas visando o longo prazo. No longo Sim. prazo, na estatística dos seus eventos, você ganha 6 vezes a cada 10. Então, assim, pô, eu tive 3 losses seguidos. Cara, continua exatamente do seu jeitinho. Até porque continua fazendo a sua operação e etc e tal, porque pela estatística você vai acertar várias vezes seguidas agora também para completar esse percentual. Isso acalma você. Só deixa Sim. eu acabar, Bia, eu vou te interromper de novo. E outra coisa também, pessoal, quando você está fazendo, ó, eu faço primeiro aqui, depois aqui. Minha regra é essa: papá, papá. E aí, quebrei a cara uma vez, quebrei a cara 2 vezes. Ah, não vou mudar, vou fazer papá agora. Aí, o que dá certo? O que você estava fazendo antes. A sua estratégia. Aí, o que você faz? Fala, porra, o mercado tá contra mim. Tá de implicância comigo. Aí, seu emocional já vai pro beleléu. Aí você já se perdeu. Então, assim, siga a estratégia à risca. É muito mais simples do que parece. Isso é assim, uma certeza. Quando você começa, seu gráfico é todo sujo, todo poluído, etc e tal. Depois você vai começando a dar uma filtrada e fala, cara, não precisava daquilo tudo, tava mais me atrapalhando do que me ajudando. Então, assim, tem uma estratégia, siga essa estratégia, arrisca, não se engane. Cara, você sabe que essa tentação de mudar o seu setup no meio do jogo porque você tá tomando loss, eu acho que é uma clássica de muita gente. E aí depois a gente vai falar justamente isso. Caramba, o mercado tá contra mim. Tipo, É. sim, Zezinho, o mercado olhou só pra É, você no meio de 10 mil investidores que estão clicando nesse momento. Ele falou: vou ferrar o é, Zezinho. é. Ai, gente, mas enfim, eu acho que é muito isso, né, Frade? As pessoas tentarem exercitar essa questão da disciplina, de manter essa questão da estratégia e não querer inventar ali no meio do caminho, a não ser eventualmente, né, Fred, porque o mercado ele muda de tempos em tempos, né? Ele trabalha em frequências diferentes e às vezes você tem que fazer algumas adaptações, né? Com certeza, não é você ser acomodado, né? Vejam bem, pessoal, é você confiar no seu operacional. Depois, o mercado mudou e etc e tal, é natural que você dê uma lapidada naquela estratégia, mas antes de você colocar a grana ali, faz um backtestingzinho, vai testando antes, faz no simulador. Eu sigo a minha estratégia aqui, mas ó, e se eu testasse isso daqui, essa operação? Anota, eu sou um cara muito de papel e lápis, né? Então, vai anotando na mão mesmo ali, ó. Ó, teria dado certo uma, teria dado certo outra. E aí, de vez em quando o seu operacional não estiver, né, totalmente alinhado, testa com uma mão muito menor, né? Não vai entrar com o tamanho, com o dinheiro todo, você entra na sua estratégia, né? Aquela que tá certa, aquela concreta, aquela que te dá sucesso garantido, entre aspas, né? Não, se é uma coisa nova, eu vou devagar. Vou com os dois pés para trás. Eu vou com um contratinho só, vou com 2 mini contratinhos só. E aí você vai começando a testar essa estratégia e também a provar o sabor que as emoções daquela estratégia vão te oferecer. Porque, por exemplo, eu opero índice dólar para day trade. Mas, cara, eu sou scalper. O scalper é aquele cara que entra e sai da operação. Nesse intervalo de Uhum. tempo. Né? Uma operação minha que dura 5 minutos, eu já tô maluco, já tô surtando, já tô estressado pra caramba. E tem gente que faz day trade de índice de dólar também, que faz uma operação no dia que abre de manhã e encerra no final da tarde. Então, assim, não tem certo e errado. Né? O único errado, vamos falar assim, né? O único errado é você não respeitar aquela estratégia que você definiu anteriormente. Isso que não dá para se fazer. Boa. Agora, Frade, quase chegando ao final do nosso episódio, eu queria realmente trazer esses aspectos que eu considero relevantes sobre o day trade. É claro que não dá para a gente falar tudo em poucos minutos em um podcast, tanto que todas as suas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo para a galera conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor, porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo a gente aqui que é a primeira vez que elas ouvem falar de day trade. Então, Sim. algumas coisas podem parecer um pouquinho gregas, mas vocês podem pesquisar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, seja em blogs, Google, YouTube, mas assim, em redes sociais, talvez de pessoas que vocês entendem que, poxa, o cara é analista, o cara é sério, o cara não tá fazendo promessas muito loucas, né? Agora vamos lá, Fred, pra gente ser um pouco mais prático, se você tivesse que pontuar quais são os prós do day trade, quais seriam? Bom, vamos lá.
Você falou muito bem, a gente até esqueceu, eu até esqueci de comentar isso no início do nosso podcast. Para quem não sabe o que é day trade é uma operação que você abre e encerra essa operação no mesmo dia, tá? Então, isso é que é o day trade. Você pode fazer um day trade de ações, você pode fazer um day trade de mercado futuro, de commodity, enfim, desde que você inicie a operação e encerre essa operação no mesmo dia. Isso que é o day trade. Os prós do day trade, com um capital relativamente baixo, você consegue operar muito alavancado. Então, quando, né, o ganho que você pode ter naquela operação é um ganho muito maior do que em outras modalidades de investimento, antes de qualquer coisa. Ponto negativo agora. O ganho pode ser muito maior, mas a perda também é proporcional. A perda também é maior do que em outras modalidades de investimento. Beleza. Outro ponto positivo. Isso aqui, estou fazendo day trade, posso fazer day trade de qualquer lugar do mundo inteiro, né? Desde que você tenha uma internet boa, né? Um computador bacana, etc e tal, para que você possa fazer as suas operações. Então, a liberdade que o day trade te dá. Outra coisa, né? Cara, tô passando mal, cara, não queria operar hoje, não tô bem. Cara, não vou operar. Você é o chefe, você é o seu chefe, né? Agora, você também tem que se cobrar como um chefe cobra o subordinado, né? Então, assim, liberdade, né? Potencial de ganhos muito, muito interessante, né? E liberdade que eu digo de física, né? Fisicamente. E essa liberdade emocional de você não ter um chefe chato, você não ter que ir pro trabalho, você não ter que, pegar o carro, ficar no trânsito, etc e tal, se cansando. Isso é maravilhoso e o day trade vai te oferecer isso. Agora, gente, você não tem que ser cego e fazer só day trade. Pega o ganho do day trade, e joga para swing trade. Né? Joga uma parte do ganho depois para renda fixa. E assim você vai indo e vai montando uma carteira, como a Bia dá aula disso. Né? Vai montando uma carteira que seja uma carteira adequada para o seu perfil, para suas necessidades também futuras. Se você faz investimento para pagar a conta do mês, que seja uma carteira também que te dê uma rentabilidade interessante no mês. Enfim, né? Não tem certo e errado. Se eu pudesse pontuar, Bia, até eu queria pontuar 3 ou 4 pontos, né, para quem está começando. Opere sempre com stop, tenha sua perda limitada, pessoal. Não opere sem stop. Isso para day trade, para swing trade, enfim, né? Opere com stop, tenha uma perda limitada por operação, por dia, por semana, por mês. Tenha tudo isso muito bem definido, tá? Busca operar a favor da tendência, né? O mercado tá explodindo para cima. Aí sempre vem um cara e fala assim: Frade, vamos fazer uma vendinha ali? Cara, o negócio tá explodindo, você vai querer vender? Pega carona. Né? Tá todo mundo indo naquela direção, vai também. Né? Claro que, né, não é pra você ir junto com a manada cegamente. Mas, cara, Sim. respeita a tendência e etc e tal. Né? E o mais importante, se respeita. Se não for a sua modalidade bacana, se você não estiver curtindo, cara, tem a humildade de falar, cara, não é pra mim. Não é, sabe por quê? Se você não tiver essa humildade, o mercado vai fazer você parar. E você vai parar Sim. sem dinheiro, você vai parar frustrado muito mais do que se você tivesse falado que não era pra você. Então, assim, se respeita e, enfim, cara, conta com a gente sempre aí pra ajudar, né, Bia? Você fica dando murro em ponta de faca, né, quando você fica Cara. insistindo no negócio que você sentiu que não é pra você, né, Frade? Sim. Agora vamos lá, você trouxe esses prós, mas a gente sabe que, cara, nem só de prós se vive em qualquer modalidade do mercado. Tem algum contra e até mesmo pra galera se atentar a isso e às vezes evitar alguma armadilha que esses contras podem acabar trazendo pra modalidade do day trade? Então, vamos lá. Primeiramente, um contra que eu tinha comentado anteriormente foi: assim como você pode ganhar muito, você pode perder muito também. Quando você perde também alavancado perto do que você tinha de dinheiro. Então as perdas podem ser percentualmente muito, muito altas. Né? Esse é o Uhum. primeiro lugar. Segundo lugar, o emocional. O day trade, se ele não estiver sendo bem executado, você vai sofrer, você vai ficar estressado, você vai ficar com menos dinheiro, aí a falta de dinheiro vai te estressar mais, aí em casa com o seu companheiro, com a sua companheira, você vai também ser grosseiro, vai atrapalhar na sua relação, né, interpessoal, você vai também ser mais grosseiro com aquelas pessoas que te rodeiam, com a sua família, com seus amigos. Então, assim, esses danos emocionais que o day trade pode trazer são muito perigosos. E, se Uhum. eu tivesse que pontuar um terceiro ponto negativo aí, é uma profissão muito solitária. Você fica muito sozinho, né? Eu no Uhum. home office mesmo, assim, eu não aguento mais home office. Eu até falei com a Bia, eu tô voltando a morar em São Paulo mês que vem, por opção, né? Não foi solicitado pela empresa.
cara, eu não aguento mais. A troca que você tem no ambiente de trabalho é muito boa, sabe? Você aprende muita coisa, você troca muita ideia, você se força a socializar, a aprender coisas novas. Então, assim, isso também seria um ponto negativo do Day Trade do meu ponto de vista. Né? E aí você fala, pô, então beleza, então vou alugar uma salinha e vou operar com mais 5 pessoas juntas. Não faça isso, porque cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu emocional. Aí o cara vai dar um pitaco na sua operação, você vai querer comprar, o cara vai estar vendendo. Você fala, putz, Sim. só que os dois podem acertar. Se o seu alvo, né, é curto, você pode acertar comprando e a venda dele tá rolando ainda, e ele também acertar. Já cansei de fazer isso com a Pamela, inclusive, quando a Sim. gente transmitia junto na XP. E os dois acertavam. Então, assim, não mistura, cara. Pra fazer day trade tem que ser sozinho mesmo. Boa. Ô, Frade, vamos lá. Chegou um momento onde eu geralmente pego algumas perguntas que eu considero mais relevantes e aí eu trago para o final do podcast. E tem uma pergunta que eu acho que todo mundo acaba se fazendo quando pensa na modalidade do day trade. E quem mandou foi o Thiago Mujica. E ele escreveu o seguinte: é possível viver apenas de day trade em futuros ou em futuros e ações? Eu acho que dá para fazer dessa pergunta várias. Dá para viver de day trade? Você acha melhor a pessoa, por exemplo, só focar em futuros ou só focar em ações ou dá para fazer os dois? Como que você vê essa questão, Frade? Então, vamos lá. Para você operar, né, índice e dólar no day trade, no scalp, que é a minha praia, que são aquelas operações muito rápidas, muito curtas, né? Eu não gosto de operar outras coisas em simultâneo. Eu nem mexo no meu gráfico. Eu fico olhando só o índice e o dólar, né? Cada um, né, de um lado da tela e tudo mais. Por quê? Você perdeu uma oportunidade aqui, olhando uma açãozinha para você fazer um day trade, aí você vai voltar e fala, puta, cara, operação linda, era para eu tirar dinheiro dessa operação, não tirei. Aí você não perdeu dinheiro nenhum. Veja bem, você não perdeu dinheiro nenhum, você não se deu mal de forma alguma. Mas você já tá, aí o seu emocional já, caraca, perdi. Perdeu o quê, meu irmão? Mas você tá. Na hora você vai tá dessa forma, enfim. Então, assim, se for para fazer day trade, se for para fazer algumas outras modalidades, ô, Zoca, se for para fazer outras modalidades de investimento, que seja day trade em ações, que é muito mais lento, né? A ação ela se movimenta muito mais calmamente, tudo mais. E faça swing trade também, sabe? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não tem por que fazer Sim, isso. Todas essas modalidades têm coisas muito boas para te oferecer. Então não tem por que fazer só uma coisa, não. Eu sou contra. sim. Agora, sobre a primeira parte da pergunta, né, Frade? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz. É possível viver apenas de day trade? É possível. Tanto é que assim, a gente faz a live todos os dias, né? Hoje foi um dia de lojas, né? Foi meta lojas hoje. Hoje eu apanhei pra caramba do mercado. E amanhã, sabe como é que eu vou começar a transmissão? Igualzinho eu comecei hoje, igualzinho eu comecei ontem. Por quê? Tá no plano. Eu tenho um percentual de acerto e o outro de erro. Então, assim, Uhum. errei, beleza, acontece, faz parte. Amanhã, meu amigo, é um novo dia, é um novo evento. Pode ser que eu arrebente o mercado amanhã. Então, assim, é possível? É possível, com certeza absoluta, porque a gente faz isso todo dia ao vivo. Né? Então, assim, como eu faço ao vivo, eu poderia fazer para mim também. Ah, Fred, mas ao vivo, como você é analista, você não coloca dinheiro mesmo. Não coloco dinheiro, mas eu coloco isso aqui, ó. A minha cara para milhares de pessoas colocarem o dinheiro delas, para os meus gestores também ficarem de olho no meu percentual de acerto. E, então, assim, tem várias outras variáveis que não eu perder o dinheiro, né? Porque o analista não pode operar, pessoal. Porque, Uhum. teoricamente, eu poderia fazer a operação aqui escondida e mandar o pessoal ir lá e fazer, né, uma manipulação de mercado. Então, por isso que analista não Uhum. pode operar. Só pode passar as recomendações. Né? Então, assim, que dá para viver tranquilamente. Sim, agora, Frade, uma pergunta minha mesmo, até para a galera se ligar, ou enfim, já meio que se tá com curiosidade de entender mais o que é o day trade, uma pessoa que quer começar e vai começar, por exemplo, operando o futuro, né? Mini índice, mini dólar. Quantos por cento do capital você acredita que ela poderia envolver nessa modalidade, até mesmo pensando nessa questão de gestão de risco, pensando no seu patrimônio, pensando no longo prazo? E com quanto você acha que é saudável começar entendendo que você precisa ter uma sobrevivência aí no mercado até você aprender? Bom, excelente pergunta. Vamos lá. Isso vai variar um pouquinho, né? Porque o cara que tem R$ 1.000, se eu disser para ele que ele pode começar com 2% do patrimônio dele, né? Não vai ser possível ele começar a operar. Mas eu sempre recomendo que as pessoas comecem muito devagar e não por futuros, né? Uhum, Começa fazendo operações de swing trade, que é aquela que se abre uhum, num dia e encerra no outro, em ações.
Exatamente porque é uma ação, cara, que oscilou muito no dia, oscilou 3%, oscilou 4%. Então, é um gingado que você consegue aceitar, você consegue absorver sem muita dor, né? Então, assim, ó, começou aqui, mexeu 3% para cima ou para baixo. Cara, você tá bem com isso? Tá legal? Então, beleza, continua fazendo isso. Depois de um tempo, aí você começa a fazer day trade de ações, que também se Uhum. movimentam, né, lentamente da mesma forma. Mas você já está fazendo day trade, pode ser um day trade mais alavancado e tudo mais. E aí você, beleza, tá confortável com isso? E aí você vai indo e vai se dosando e vai vendo o que você faz. Para só depois de muito tempo você começar em day trade de índice de dólar. Esse é sempre a minha dica, né? Swing trade de ações, que são mais lentas, day trade de ações, para depois você começar a fazer day trade de mercado futuro. E um valor que eu acho assim, plausível para você começar mesmo em futuros, pelo menos, né? Cara, pelo menos 500 pratas, 400 reais, 500 reais, para você operar com 2 mini contratinhos. Para você começar Uhum. a sentir. Porque assim, são percentuais altos que você ganha e perde no dia, né, pessoal? Então, assim, se você começar com 500 reais, se você perder 10%, você ainda continua com 450, você continua conseguindo operar e etc e tal. E assim, eu sempre falo isso, né? O ideal é que você comece com, sei lá, 5 mil reais e você divide em várias caixinhas, né? Vários Uhum. tiros de 500 reais. Né? Então, assim, eu tenho, sei lá, 500 reais por semana, né? Para arriscar no mercado, vamos falar dessa forma, né? Beleza, Uhum. então, tranquilo. Então, tenho 10 semanas e tenho 2 meses e meio para tentar entrar nesse mercado, isso depois de muito tempo de estudo e de simulador, como eu falei aqui no início do podcast. Então, cara, dependendo da realidade de cada um, obviamente, né? Mas, assim, pro investidor que já tem outras modalidades de investimento, já tem uma outra ocupação e etc e tal, eu penso que 5 mil reais seja um bom palpite, assim, uma boa entrada, né, para você fazer os seus investimentos. Então, 5 mil reais eu acho que é um valorzinho para você entrar em day trade tranquilo e com 2 mini contratinhos só. Você vai usar um pouquinho só desses 5 mil reais, porque essa fatiazinha, o ganho e a perda são altos, percentualmente falando. Sim. Boa. Frade, queria dizer o seguinte: nós dobramos a meta. Eu sempre digo, Você ainda falou gente, antes, né? não, mas eu sempre digo, gente, eu vou fazer um podcast de 30 minutinhos. Eu não consigo, Fred, porque você viu Não que eu fico dá. te bombardeando de pergunta, porque eu tenho Nada, curiosidade porra. sobre o tema, Prazerzaço. entendeu? Mas vamos lá, Fred. Eu sei que você também tem compromisso daqui a pouquinho. Eu queria agradecer, acima de tudo, você ter aceito esse convite para Pô, falar tão abertamente sobre esse mercado de day trade, trazer ambas as faces, né? Os prós, os contras, os alertas. Eu acho que isso foi muito importante também. Mas antes da gente fazer um câmbio e desligo, aonde que a galera pode te encontrar? Quais as suas redes sociais, Frade? vamos lá, pessoal. Então, ó, Fred Game, como tá aqui na tela, no YouTube, todos os dias ao vivo, no Instagram também. Todas as semanas eu faço uma livezinha lá, pelo menos, né? No canal do Telegram também, que eu mando as principais informações do dia, das operações e do que está acontecendo no mercado, nos bastidores também. Todos os dias a gente manda também no Telegram. E abram conta na Clear também. Uma pessoa que for abrir conta aqui, marca lá a Bia. Outra pessoa, marca o Fred Game também, porque isso ajuda a gente nas nossas metas, pessoal. E, Bia, porra, você sem palavras sempre, você também sempre, eu sempre te convido para participar das aulas, do curso, etc e tal, e é sempre um prazerzaço estar com você. Então, muito obrigado. Fico lisonjeado de ter sido convidado e sempre que você quiser, podem abusar de mim, pessoal. Boa, Frade, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente até o final desse podcast. E eu vejo vocês então no próximo episódio.